Vamos lá. Agora a gente vai olhar para a apostila, né? Chega de história da Babilônia, chega de contos dos judeus aí, né? Agora a gente vai para nossa apostila. Pode ver que eu já enchi a lousa aí, ó, né? Temos aí então a informação, né? Estamos falando sobre o Pentateuco, a Torá, né? A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora a gente vai, então, vamos então iniciar o estudo de Ai, Gênesis, ai, 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 né? ai. Vamos lá para a página 143. Agora a gente vai para a apostila, tá bom? Gênesis, aí na nossa apostila, a lenda grega afirma que um bom começo é o meio caminho andado. Com essa expressão, apresentamos o livro do Gênesis, destacando doutrinas essenciais como a eternidade, a pré-existência de Cristo, a criação, a quebra da aliança, suas consequências, a civilização e a era dos patriarcas, assim como a revelação da aliança, eleição e o desenvolvimento dos conflitos humanos em relação às suas responsabilidades no compromisso dos mandatos espirituais, sociais e cultural, né? Então, os irmãos vão começar a ver, né, daqui para frente, que tudo isso que a gente falou aqui como introdução vai fazer sentido. Quando a gente olha numa perspectiva dessa, as coisas começam a fazer sentido, né? Então a gente vai olhar aqui, irmãos, para o Gênesis, né, que traz o começo de tudo, traz o início da criação, a história da criação, né, como que se deu, como diz aqui, né, esse ditado, né, como afirma que um bom começo é um meio caminho andado, e é exatamente isso, né? Vale lembrar, e é importante, faz parte da introdução, a qual nós demos já na aula de hoje, vale lembrar que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, amém? O livro do Gênesis não é o livro mais antigo, é o livro que conta o início das coisas. Então, vale lembrar isso, também ajuda na perspectiva de como nós estamos vendo isso. Então, vamos aqui Então, para a apostila, né? Sobre esse livro que conta a história, o início de todas as coisas, né? Traz aqui as doutrinas essenciais, fala sobre a pré-existência de Cristo, o nome, né, do livro, que é Gênesis, recebe a primeira palavra na narrativa, Bereshit, né? É essa a pronúncia, tá? Bereshit, né? No começo, tá aí tá aqui na nossa lousa, ó, né? Dá para ver? Dá. Aqui, ó. Bereshit, né? Ó, que significa o começo, né? Ó, no começo, tá? No começo. Então, voltando aí para a apostila, né? O livro Gênesis recebe a primeira palavra narrativa, Bereshit, que significa no começo, indicando a manifestação temporal e histórica. A transliteração para o grego da Septuaginta indica que Gênesis é compreendido como fonte ou origem. Então, nessa transliteração da Septuaginta, né, o livro do Gênesis é compreendido como fonte ou origem. Olha como faz sentido para nós isso, irmãos. Nós estamos aí debaixo de uma cultura, né, a qual nós já vemos nas nossas escolas, inclusive dentro das nossas casas, os nossos filhos às vezes chegam com dúvida, porque colocaram em xeque na escola a criação do mundo, não é? Então, estão querendo atribuir, né, o início de todas as coisas em uma explosão, né? Existe aí
uma defesa sobre isso. Então, quando a gente olha para a Bíblia na perspectiva de revelação divina, e aqui o próprio nome já leva isso, né? Na transliteração para o grego da Septuaginta indica, né, que isso é a fonte, é a origem de todas as coisas. Então, qual que é a nossa fonte de conhecimento para a criação do mundo? Gênesis. Ponto final, né? Então, e eu costumo falar, irmãos, quando eu estou conversando sobre esse assunto, né, que é muito mais, eles são muito, eles acreditam, eles são mais crente do que nós, vamos pensar assim, né? Porque é muito mais difícil você acreditar que tudo isso aconteceu numa explosão, irmãos, do que crer que existe um Deus que criou tudo isso, né? Então, a crença deles é muito mais difícil de acreditar no que eles defendem do que nós defendemos. Nós acreditamos em um Deus que cuida de todas as coisas, que é soberano, que criou o mundo e colocou cada coisa no seu lugar. Amém? Então, é, voltando aqui para a apostila, né? Então, o nome na transliteração da Septuaginta, ele traz essa compreensão, né, de fonte. Então, nós temos uma fonte sobre a criação da humanidade, sobre a queda da humanidade, sobre um Cristo, né, pré-existente. A relação do título no início com o nome Elohi, né, que significa Deus, revela que o primeiro sujeito do livro é Deus. Portanto, a sua majestade deveria ser historicamente conhecida por ser a base de todo conhecimento, seja para a física, antropologia, teologia, soteriologia, história, psicologia e assim por diante, né? Então, se você for estudar a física, se você for olhar para a física, se você for olhar para antropologia, né, por exemplo, né, o estudo do homem, se você for olhar para a teologia, estudo de Deus, a soteriologia, se você for olhar para a história, tudo isso tem um início, né? E esse início se dá, então, nesse Deus Todo-Poderoso, o Elohim, né? Ou Elohi, né? Como alguns pronunciam, é, que é o significado do nome do nosso Deus, né? É o Elohi, né? Então, é isso aí. Na apostila tá aí, ó. Essa auto-revelação indica uma dinâmica no poder do Logos, ou seja, o poder e a liberdade de Deus de atuação com a manifestação histórica da pré-existência de Cristo. Gênesis, como fonte, revela a autorrevelação de um Deus autoexistente. Já no princípio temporal, temos a origem histórica da consumação. Isso significa que no princípio todas as coisas já haviam sido consumadas, o que será revelado gradativamente ao homem no decorrer dos tempos, como nós encontramos lá em João, né? 1 a 13, né? No início ele era o verbo estava com Deus, né? O verbo era o próprio Deus, é o Logos, né? Que é o verbo de Deus, né? Então, nós vemos isso aqui já na criação, já no livro do Gênesis, essa pré-existência, né? De um Deus que não foi criado, diferente dos babilônicos, né? Mas é um Deus que criou, o Deus criador. Ele não é um Deus criado, ele é um Deus criador, ele é pré-existente, tá? E é importante nós vermos isso, irmãos. Talvez eu fale isso lá em Êxodo, quando a gente entrar no livro do Êxodo, tá? Mas eu vou falar aqui, é bom a gente saber, né? E vamos relembrar de novo se precisar. Por exemplo, lá na Babilônia, né? Quando Nimrod cria toda essa bagunça aí e dá abertura a todas essas religiões pagãs, conta-se a história. Olha eu de novo aqui com história, né?
Conta-se a história, né, judaica, que a mulher de Nimrod, quando ela perde o filho e ela vai então lá por, ela proclama ao povo para um jejum de 40 dias, e nesse período, né, conta-se a história que o filho ressuscita, encarna no pai, uma bagunça toda lá. Depois, os irmãos, se quiser ler, né, procura aí. Conta-se a história que nesse momento ela atribui a um deus Sol esse milagre. Olha só, tá? Então, o que que ela fala? O que que ela defende? Enquanto o sol nascer, enquanto o sol nascer, nós teremos o Deus nessa proteção, esse Deus que ressuscita, esse Deus que cuida. Então, ela atribui até uma divindade sobre essa ressurreição do seu filho, que enquanto o sol nascer, essa pessoa teria, né, autoridade como um Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a gente vai olhar lá para Gênesis, desculpa, para Êxodo, né? Nas 10 pragas. Os irmãos lembram disso, né? Que Deus vai libertar o povo do Egito, tal, fala para Moisés. Aí Moisés vai lá começar com o Faraó tem o coração endurecido por Deus e não liberta o povo. Aí Deus começa então a castigar o povo do Egito com as pragas. Uma daquelas pragas, irmãos, todas elas têm sentido, tá? É uma lição. Depois a gente vai ver isso. Mas o importante dessas pragas não foi só Deus trazer de uma forma pedagógica para o povo, mas Deus estava mostrando que não existia Deus Sol. O único Deus era Ele, e Ele tinha poder sobre a natureza. Ele tinha poder sobre o sol, ele tinha poder sobre o controle de todas as coisas. Porque quando você vai conhecer, estudar um pouco sobre essas histórias, você vai ver que existia um bicho e é muito parecido com o gafanhoto não, com os besouros, né, das pragas lá. E esse bicho, ele incorporava o Deus Sol. Então, na mitologia, tudo isso aí faz um ligamento. Então, olha só onde entra o Pentateuco: Deus libertando um povo dessa idolatria. Então, Deus estava falando assim: olha, não tem Deus revelado nesse bicho aí, não. Não tem um Deus Sol, não. Existe um único Deus, né? O Elohim, né? O Deus Todo-Poderoso, o Iavé, né? O o eu sou é esse Deus que existe. Não tem sol que é Deus, não tem bicho que é Deus, não tem nada disso, né? Então é o Senhor se revelando, trazendo aqui a pré-existência ao conhecimento do homem. Então não ninguém criou Deus, né? Como criaram lá um Deus Sol por esta mulher aí de Nimrod. O nosso Deus revelado aqui no Gênesis é um Deus pré-existente, ok? Certamente isso aí deve cair em prova, tá, irmãos? Então, anota aí, tá? A pré-existência de Deus aí, ela é revelada no livro do Gênesis, ok? Então, pois bem, nós estamos aí na página 144 agora, né? Estrutura. Vamos lá. A estrutura. Estão comigo? Amém? Trata-se da interpretação literal. Tratando-se da interpretação literal, podemos dividir o livro em duas partes, né? Primeira parte, do capítulo 1 ao 11, traz aqui a história inicial, introduzindo o plano da salvação, revelando a origem do homem, do pecado, os seus primeiros conflitos com o pecado e a manifestação da graça de Deus. Então, nós vamos ver nessa primeira divisão aqui a revelação, né, a criação do cosmo, do homem, de toda a história. Nós vamos ver também o relato da queda e nós vamos ver também o plano salvífico de Deus, né, o plano
de salvação de Deus para um homem agora caído, né? Então, traz aqui o início de toda essa história, né? Então, é a primeira parte aí da estrutura do livro do Gênesis. A segunda se dá do capítulo 12 até o capítulo 50, tem uma narrativa dos feitos de Deus em torno da aliança revelada ao homem. Então agora nós vamos ver aí um Deus fazendo aliança com o homem, né, com a humanidade e se revelando de uma forma gradativa a esse homem, né, a toda a humanidade. Então a gente vê aqui na segunda parte dessa estrutura do livro se dando a isso, né? Se dando a toda a questão da aliança que Deus fez com o homem e como que eu posso dizer, da consequência, né? Ou o benéfico desta aliança, tá bom? Aí na apostila tá aí, ó. Contudo, não se pode desprezar a metodologia cronológica que aponta para os relatos da autoexistência de Deus, da pré-existência de Cristo, da criação, da queda e a consequência da civilização e da era patriarcal. No primeiro momento, trata-se da autoexistência de Deus. Encontramos, né, referência disso no Salmo 90, verso 2, por exemplo, né? Da afirmação de que Deus jamais foi criado e que ele por si mesmo existe. Partindo desta verdade, temos a criação de todo o cosmo, tudo que nele há, inclusive o ser humano, né? Então, o livro do Gênesis traz esse conhecimento para nós e nós vemos referências bíblicas sobre isso. A criação humana revela o plano real do governo de Deus, dotando os homens com igualdade e semelhança para representar Deus na terra, com direitos naturais de exploração, domínio, tal como habilidades e gerenciamento da terra, do relacionamento com os outros homens e com o próprio Deus, né? Então a gente vai ver aqui Deus, né, irmão, trazendo aí ou otorgando ao homem, né, a autoridade, como a gente vê lá no momento ao qual, né, Moisés traz isso, irmãos, né, falando que o homem dá domínio, que Deus dá domínio ao homem sobre a natureza, sobre os animais, né? Então, mostrando aí o poder de Deus, atribuindo aos homens algumas coisas. É interessante, a gente vai ver isso certamente em outras matérias, né? Mas Deus ele divide com o homem alguns atributos, tá? Existem os atributos de Deus compartilhado com o homem, né? Então aqui a gente já vê o início disso, Deus aí dando ao homem essa capacidade, né? Essa capacidade humana está ligado à dignidade, à imagem de Deus, podendo refletir a inteligência, sentimento, vontade própria, imortalidade, governo e, por fim, a capacidade de conduzir a bênção, como, por exemplo, a reprodução da vida. Tudo isso foi comprometido com a queda, trazendo ao homem medo, angústia, tristeza, senso de culpa, ignorância, estupidez, desequilíbrio emocional e racional e a fuga da presença real de Deus, comprometendo a liberdade. Nessa crise existencial do ser humano, destaca-se as narrativas de Noé e de Jó, né? Então, tudo isso nós encontramos aí na estrutura do primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Conteúdo 2.3.
Acompanhando a lógica da estrutura do livro, podemos destacar o prólogo que estabelece a criação do cosmo, incluindo a revelação inicial de Deus. Aqui temos evidências claras quanto à eternidade e, com isso, a manifestação do tempo que marcou o começo da história humana. Foi então que Deus trouxe à existência o cosmo, que, de acordo com o Apocalipse de João, será restabelecido a sua completa, perfeita forma quando o tempo terminar na consumação. O prólogo nos dá uma visão clara da vastidão e abrangência do cosmo, permitindo uma reflexão gloriosa da obra de Deus e, por assim dizer, revela a expressão de Deus. A partir daí, temos uma narrativa da queda, a revelação messiânica, a origem da civilização e a crise envolvendo o homem, a terra de Deus. É isso mesmo? Tá escrito aí? Aqui a minha apostila está. Essa narrativa ela é dividida por partes, né? Então vamos lá, né, irmãos? Continua aqui, né? O conteúdo do tema do livro, né? Ele traz uma continuidade da sua estrutura, né? Porque o conteúdo todo de Gênesis ele se dá, como a gente já viu lá, em duas partes. A primeira parte falando sobre a criação, revelando esse Deus autoexistente, também trazendo aqui o início, né, o início não, trazendo aqui a informação da queda, né, tendo em vista que nós estamos tendo uma perspectiva aqui de que Moisés estava tendo uma revelação de Deus sobre o momento da queda, né? Não era vivenciado por Moisés, mas sim escrito por Moisés. Então, o livro traz essa informação para nós e uma informação importantíssima, que é a pré-existência de Deus, né? Nesse conteúdo a gente vê isso também, e também a revelação, né? A pré-existência, a autoexistência de Deus e a pré-existência de Cristo, já como revelando aí como o Salvador do homem caído, né? A qual a solução aí para toda a humanidade. Então a primeira narrativa dessa divisão, ela se dá do capítulo 2, né? Proporciona para nós a origem e o propósito do homem, da mulher, do casamento, da habilidade, do culto e responsabilidade, bem como a origem do conflito humano, com a desobediência, a fuga e a preservação da aliança e o estabelecimento da disciplina. Então, tudo isso aí se dá na primeira parte da divisão aí do conteúdo do livro. Na segunda parte, eu falei aqui, irmão, que se dá em duas partes. Na verdade, não é, tá? Ela se dá em partes, tá bom? Então, nós temos mais do que uma divisão aí, ó, tá? Então, na segunda divisão aí, ó, nós vamos ver do capítulo 5 ao 6, nós temos a preservação do reino messiânico por meio da escolha de Sete, até chegarmos a Noé. Na terceira divisão, dos capítulos 6, verso 9, até o capítulo 9, verso 29, nós encontramos a narrativa da gigantesca corrupção, humana, revelando a sua incapacidade de adorar ao Senhor e cumprir os mandamentos da aliança. Nessa sessão, nós temos o evento do dilúvio, a preservação da aliança e encontramos alguns dilemas teológicos, né? Os filhos de Deus, versos 6 e 2,
e o arrependimento de Deus, verso 6:6. A partir do capítulo 10, temos uma narrativa da civilização, os avanços do conhecimento humano, refletindo a imagem de Deus, porém comprometidos com a queda do homem no Éden. Com isso, nós temos o relato de Babel e a linhagem de Israel no capítulo 11 e o desenvolvimento da história dos patriarcas a partir do capítulo 12. Então, espero que os irmãos estão conseguindo fazer a ligação, né, sobre a importância daquela introdução que eu fiz lá no começo, né? Então, quando a gente vai olhar aqui já para essa divisão do conteúdo, a gente já vê o desenrolar da história e a perspectiva dessa narrativa, né? De qual Moisés estava escrevendo, sobre a instrução, lembrando que Torá, né, é instrução para o judeu. A gente vê então que Moisés já estava instruindo o povo sobre tudo isso aqui que estava acontecendo, Deus instruindo o povo, melhor dizendo, sobre voltar-se para o seu Criador. Então a gente vê, né, uma narrativa até que rápida, vamos dizer assim, né, em poucos capítulos a gente já passou pela criação, queda, desenvolvimento, Deus, né, castigando a humanidade. Então agora a gente começa então a linkar tudo aquilo que nós vimos lá no começo sobre essas histórias judaicas, que faz com que a gente entenda o porquê de tudo isso, não é? O homem caído precisando de um Deus, então esse Deus está instruindo o homem através da Torá para que esse homem volte então para Deus, né? Então é isso. Encontramos no livro de Gênesis temas de grandes teologia, como Deus, né? A liberdade soberana de Deus, a escolha absoluta de Deus em Abraão, Jacó e Judá, o milagre da vida e da preservação, a aliança da criação com o seu desenvolvimento, a autoexistência, a autorrevelação, o conhecimento gradativo, a aliança da criação, bem como os feitos de Deus. Então, nós temos muita teologia aqui no livro do Gênesis, né, irmão? Primeiramente, o estudo de Deus, o próprio estudo de Deus. O homem, né? A liberdade humana, a depravação, a hipocrisia, a vingança e a morte. Quanto ao homem, temos a sua origem e propósito, seu mandato, seu pecado e responsabilidade. Reino, a luta entre o reino de Deus com o reino satânico, a semente da serpente sendo historicamente derrotada pela semente da mulher, a origem, a essência e os efeitos do pecado e a morte. Messias, o projeto escatológico de Deus para a cura do ser humano, conduzindo à adoração, à escatologia, à consumação da aliança, da criação e o milagre da vida. Todos esses temas Todos esses temas compõem o conteúdo do Gênesis, como veremos na teologia do Gênesis. Então, a gente tem agora aí uma recapitulação, né, sobre essa introdução de Gênesis, que vai falar sobre o nome, né, sobre a estrutura e o conteúdo do texto. Nós vamos entrar aí na próxima aula sobre contextos histórico e gênero literário do texto, né? Então, sobre leitura, nós vamos parar aqui hoje. Vou marcar aqui para a gente não se perder, né? Então, agora tem aí, ó, recapitulação, tá? Nós lemos aí então todo o conteúdo. Agora tem uma recapitulação. Nós demos o 2.3. Então, na próxima aula, dar-se início aí no contexto histórico, no item 2.4.
Essa próxima aula ela vai se dar no dia 7, 8, 9, né? Ajuda eu aí. 9/9, na próxima terça-feira. É isso mesmo? Tem calendário fácil aí? Mas acho que é isso, né? Então, na próxima terça-feira, vai cair dia 9. Nós vamos entrar, então, em contexto histórico. Tem aí, ó, recapitulação para vocês fazerem, exercício de casa, sobre tudo isso que a gente viu aqui hoje. Bom, espero que os irmãos tenham conseguido aí absorver parte dessa aula de hoje, a qual nós finalizamos, né, sobre a introdução do Pentateuco e demos início sobre os estudos dos livros do Pentateuco, que compõem o Pentateuco, né, como nós temos o Gênesis como primeiro livro, como a gente viu na aula de hoje, né, a palavra Gênesis vem está escrito aqui na lousa, né, ó, Bereshit, né? Então significa início, né? E sob uma perspectiva de um Deus autoexistente, né? Que é o Elohim, sobre a revelação também de um Cristo pré-existente, a qual o único evangelista que revela isso é o evangelista João, né? Lá no primeiro capítulo, a qual ele traz o conhecimento de que a criação estava presente Cristo. Nós vemos Cristo em Gênesis e João revela isso também para nós, né? Que no início estava com Deus, no início era o próprio Deus, o Verbo se fez carne, né? Estava com Deus, era o próprio Deus, habitou entre nós e nada do que foi feito sem ele seria feito, né? Então toda a existência se deu também a partir da pré-existência de Cristo. Amém, queridos? Então, é, vocês que estão estudando teologia aí têm que saber disso, tá bom? Que Cristo já estava no começo de todas as coisas, né, fazendo parte da criação com o Pai em uma harmonia, né, de um Deus triuno, né, a qual certamente nós vamos ver aí em outras disciplinas sobre isso. Tá bom, meus amados? Então, encerramos por aqui hoje essa aula. Nós estamos aí praticamente a 5 minutinhos para acabar, né? Pro Zoom derrubar. Então, hoje nós falamos aí sobre, finalizamos, né, a introdução do Pentateuco e já entramos em Gênesis. Interessante, né, irmão, sobre aquilo que a gente estava conversando no na primeira aula, que as coisas vai começando a fazer sentido, né? Como a gente vê numa leitura, Gênesis, e até não só Gênesis, né, mas toda a Bíblia, deixa eu lembrar aqui, por exemplo, no capítulo 2 do Êxodo, né? Quando você vê lá o capítulo 2 do Êxodo, em alguns versos, né, do capítulo 2 ali, cerca de, acho que 10 versos, se não me engano a memória, passou-se 40 anos, né? Então, assim, ó, a gente vê em um único capítulo uma história de 40 anos, né? Então, quando você olha para a perspectiva dessas histórias, né, como a gente teve o conhecimento aqui pouco raso, mas foi legal ao meu ver, a gente vê, a gente consegue enxergar, né, o porquê disso, né? De um Deus que, quando Moisés escreve a queda, relata lá que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende, tá, queridos? Eu vou até marcar aqui, ó, para mim explicar para vocês o que que é isso, né? Que a Bíblia fala aqui, ó, que Deus se arrependeu. Mas como assim? Deus não se arrepende, tá? Vou marcar aqui para poder explicar para vocês isso. Deus não se arrepende, né? Eu vou explicar o que que o escritor de Gênesis lá estava querendo dizer sobre Deus se arrependeu, né? Mas enfim, para nossa compreensão fácil aí, então a gente vê a queda, Deus se arrependendo, vendo o dilúvio, né? Então, quando a gente conhece um pouco da história, a gente sabe que tudo isso, né, já tinha um cuidado. E qual que era esse cuidado? É o cuidado de um Deus, né, que estava preocupado com a humanidade. Então Deus não traz o dilúvio somente no momento de ira, mas Deus traz um dilúvio no momento de recuperar o homem e voltar o homem para si.
né? Trazer o homem para si, porque a humanidade estava sem rumo, a humanidade já estava completamente perversa ali no momento do dilúvio, né? E não é diferente quando surge lá Nimrod, querendo se rebelar contra Deus, trazendo deuses pagões ali, religiões pagãs, né? Então a gente vê o tempo todo Deus ali querendo cuidar do povo. E a gente vai continuar vendo isso, irmãos. Quando a gente entrar lá em livro histórico, a gente vai ver um povo que se arrependia, caía, voltava para Deus, né? Se arrependia, tinha um momento ali de êxodo, daqui a pouco caía de novo, se arrependia, ele vivia aquele ciclo, né? Vicioso ali de exaltação, queda e arrependimento, né? Exaltação, queda e arrependimento. Então, olha como que Deus é maravilhoso, né? Deus sempre cuidando do homem. Então a gente vai ver isso durante todo o livro de Gênesis, esse cuidado de Deus com a humanidade, esse cuidado de Deus que se estende até os dias de hoje para todos nós. Amém? Boa teologia para vocês, né? Amém. Bons estudos. Que Deus esteja revelando a sua palavra cada vez mais para nós, né? E que possamos aí crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por todos vocês. Nós estamos em 10 alunos na sala de aula hoje, né? Obrigado por todos vocês que dedicaram esse tempo aqui junto com a gente. A minha oração é que o Senhor esclareça aos nossos corações, abra nossa mente, para que possamos olhar a Bíblia na perspectiva correta e sempre glorificando o seu nome. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Pastor Júnior. Obrigado pela cooperação, por tudo. Irmão Elias, irmão Wagner, Caleb, todos os Elias do grupo aí, Amém. Moiliude, nossa irmã Judite, nosso irmão Danilo, nosso irmão Luiz, enfim, todos que estão aí presentes, aqueles que vão assistir o vídeo em outro momento, que Deus abençoe a sua vida, todo esse grupo aí nosso que tem sido uma bênção. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Um bom final de semana, bons estudos. Se tiverem alguma dúvida, eu sempre reforço isso, tá bom, queridos? Pode nos chamar aí no particular, no grupo. A gente vai tentar esclarecer a dúvida dos irmãos. Um beijo no coração. Deus abençoe. Um forte abraço para todos. Mandem um abraço, por gentileza, a todos os pastores de vocês, tá bom? Pastor Lindomar, pastor eh, Júnior já está Pastor aí, né? Um Júnior. abração para o Vou pastor falar com o pastor Júnior, para o pastor lá. pastor Marcos, nosso pastor superintendente, né? Pastor Isaac, a esposa dele está aí presente. Então, todos os pastores aí, eu externo aí o meu abraço e a minha gratidão pela confiança. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. Amém? Amém. Amém, Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe.